mais uma vez, fazendo a live, fazendo a obra de Deus. Estou aqui, né? Hoje eu quero ler em João, capítulo 3, a partir do capítulo 3. E eu peço a ajuda dos irmãos, quem puder me ajudar compartilhando, né? Fazer a obra de Deus, que é uma palavra importante. Quem conhece as minhas lives já sabe que eu leio a palavra, né? E vou explanando conforme a vontade de Deus. E hoje eu estou aqui a gente fazer a obra do capítulo de João 3. João 3. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Nicodemos foi ter com Jesus, né, de noite, como diz a palavra, sabendo, né, dessas coisas e nem assim, né, se entregou por vergonha, talvez, ou pelo dinheiro. A gente exatamente não sabe porquê, né, mas o orgulho falou mais alto, né, e ele acabou não se entregando na obra de Jesus, não fez conforme a vontade de Deus, né, e acabou que perdeu a vida, né. Foi ter com ele, falou com ele, conversou com ele, e nem Jesus falando todas essas coisas, ele se entregou, né. Nós devemos dar graças a Deus por nós estarmos aqui na presença de Deus, crendo, né, nessas coisas, porque realmente não é para qualquer um. Não é, né? Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da tua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Eu sei que tem muita gente, né, que ainda não se entregou, não foi batizado, não por vários outros motivos, mas Deus hoje, né, me usa aqui para falar, né? Que na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A água é ser batizado na água e no Espírito é ser batizado com o Espírito Santo. Ainda tem muita gente dentro, né, e fora da igreja, que nem nunca foi na igreja, que gosta de ouvir, né, essas palavras. Irmão, não tem desculpa. Se nós realmente queremos, né, entrar nos reinos de Deus, herdar essa vida tão grande, né, que Deus nos prometeu, nós devemos ser batizados. Não tem outro caminho. Jesus mesmo fala aqui, aquele que não, né, não nasce de novo, né? Nascer de novo, é entregar esse velho homem, entregar, deixar de lado, né? E seguir as instruções, né? Os mandamentos de Deus, de Jesus Cristo. Ele pode ser o homem mais honesto do mundo. Viver na maior simplicidade e ser mais honesto do mundo. Se não for batizado, não entra nos reinos de Deus. Jesus mesmo está falando essas coisas aqui.
e falou para um príncipe, né? Nicodemos. Ele era fariseu, né? Príncipe dos judeus, está escrito aqui. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Entre os fariseus, né? Um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Nem sendo príncipe, se ele não fosse batizado de novo, né? Quer dizer, se ele não nascesse de novo, né? E fosse batizado, ele não entraria no reino dos céus. E ele não conseguiu compreender isso. Tem muita gente hoje nessa situação que não consegue compreender essas coisas, né? Mas ainda dá tempo, né? Jesus ainda está perto. Ainda não veio arrebatar, né, os seus, os remidos de Deus. Não veio arrebatar. Nós temos, como sempre eu falo aqui, nós temos um tempo para se converter. Então a gente precisa fazer essas coisas o mais rápido possível. Buscar o entendimento da palavra, ser batizado, para que a gente venha a ser batizado no Espírito. Isso vai depender do nosso coração. Não é pela nossa vontade só, pelo Espírito tem que ter, né, o dom celestial de Deus. E não é de qualquer jeito. Por isso eu falo, a gente entra na igreja, a gente vai procurar conhecer a Jesus, fazer as coisas discernentes, né, da palavra de Deus, para a gente receber, né, o Espírito de Deus. Muitos são batizados e começam a falar em línguas estranhas, como diz a palavra. Não é pela nossa vontade, é porque vem isso no nosso coração e a gente abre a boca, a gente começa a falar em línguas, nem a gente às vezes entende. Mas isso é dom de Deus. Só quem recebe o Espírito sabe dessa alegria que, né, domina. E é a coisa mais maravilhosa que pode acontecer na vida de um ser humano hoje. É receber o Espírito de Deus. A alegria é tão grande, é tão contagiante que a gente não consegue ficar parado. Só Deus, né? O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não maravilhes ter dito nascer necessário vos é nascer de novo. O vento assopra para onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe da onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Né? A gente não sabe da onde a gente veio. E também a gente não sabe para onde vamos. A gente ouve falar através da palavra, mas só vendo para crer, só vendo para saber. Por isso Deus fala aqui que a gente não sabe de onde a gente veio e também não sabe para onde a gente vai. É coisa maravilhosa, a palavra diz que a gente não tem a menor ideia de que Deus tem preparado para os que vão herdar a vida eterna. Não tem coisa nenhuma que se pode comparar. Tudo aqui, nada se compara, nada. Pode ser a melhor coisa que tem aqui. Né? Pode ser
o seu amor verdadeiro, pode ser o que for, nada se compara. Filho, nada, nada se compara. O que Deus tem preparado lá no céu. E se a gente consegue colocar essas coisas no nosso coração, né, fica mais fácil da gente conseguir se libertar desses vícios, dessas vontades daqui da carne, daqui da terra. Nicodemos respondeu e disse-lhe: Como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre em Israel e não sabe disso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceiteis os nossos testemunhos. Jesus sabia muito bem, né, com quem ele estava falando. E ele não tinha aceito mesmo, né? Não tinha aceito ainda, tanto que ele não se entregou, né? Se vos falei das coisas terrestres, das coisas aqui da terra, e não crestes, como creiais se vos falar das celestiais? Eita, glória a Deus. Jesus só falou das coisas terrestres. Ninguém creu. Imagine então se ele falasse, né, das coisas lá do céu. Se ele tivesse deixado escrito aqui para a gente hoje. Essas coisas que Jesus tem preparado, das coisas celestiais, as maravilhas de Deus. Nós sabemos que aqui é um mundo de escuridão e trevas, né? Porque o homem um dia foi lançado da presença de Deus, daquele lugar lá no céu. E ele veio parar aqui. Imagina se aqui a gente já vê essas coisas maravilhosas que Deus faz. Imagina lá no céu. Né? Não dá para não dá para falar, né? Só Deus, só Deus. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. O Filho do Homem, para quem não sabe, é Jesus, né? Que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. A gente não pode nem comentar muito aqui a respeito dessa passagem, porque é como Jesus falou, né? Ele falou das coisas terrestres e ninguém atentou para isso. Imagina então se falar das coisas celestiais, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmão, é só crer em Jesus e ser batizado. Se a gente passa a crer em Jesus, né, ser batizado, já é um caminhão andado. Um caminhão que eu digo é um bom caminho andado, né? Porque a gente precisa pôr essas palavras no nosso coração, precisa viver a palavra, andar na palavra. E demora um tempo, né? Mas por isso, né? Se a gente é batizado com o Espírito, essas coisas ele vai nos instruindo. A gente vai aprendendo, a gente vai se transformando. Porque quanto mais a gente conhece a Jesus, eu digo, quanto mais a gente lê a palavra, mais a gente quer conhecer Jesus, mais perto dele a gente quer estar. É por isso que Jesus fala na palavra, né? Que ele repreende quem ele ama. E o crente é muito repreendido. Por quê? Porque Deus quer ficar perto dele, Deus quer trazer ele. Ele às vezes vai se afastando por outros caminhos e Deus repreende para que ele volte. E a gente é muito repreendido por Deus, para que a gente não venha escapar, para que a gente não venha cair nem para a direita e nem para a esquerda. E é onde a gente mais sofre, sim, porque a porta é estreita
caiu aqui a internet, aí eu tô voltando aqui, irmãos. E a porta é estreita, né? A porta é estreita, por isso que o crente é bem repreendido, né? Eu quero ler, eu vou começar aqui de novo o 11. Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como creiais se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o homem que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente nos desertos, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porque, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Não precisa fazer mais nada, né? Se não crê, não for batizado, para a gente provar que a gente crê, né? Que ele realmente está no nosso coração, que a gente crê, nós precisamos então demonstrar isso para Deus. Como? Descendo as águas, sendo batizado. Não é só por palavras, mas é por ações, é entregar, né? Se entregar, ser batizado, como eu já tenho falado, né? É claro, devemos amar a Deus sobre todas as coisas e os nossos irmãos como a nós mesmos, né? Todas essas coisas têm que ser inclusas. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quem não se entrega, né, inconscientemente, já não quer que as suas obras sejam reprovadas pelo mal. Mas quem é de Deus, ele quer permanecer em Deus, para que as suas obras sejam vistas por Deus. Vou ler de novo. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Eita glória! Ora, João batizava em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. João Batista, né? E houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo da além do Jordão, ao qual deste testemunho, ei-los batizando, e todos vão ter com eles. E respondeu João e disse: o homem não pode receber coisa alguma, se lhes não for dada do céu. Eita glória! O homem só pode fazer alguma coisa se for do céu, né? Se vier de Deus. Se não vier de Deus, aí a gente vê isso que a gente tem visto por aí. Infelizmente, né? Muitas coisas erradas dentro das igrejas.
igrejas inteiras corrompidas. Não são todas, irmãos, mas tem uma boa parte aí corrompida que você entra para ouvir a pregação lá e você sai. Só Deus. Vós mesmos me sois testemunha de que disse: eu não sou Cristo, mas sou enviado diante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e ouve alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já a minha alegria está cumprida. A parte dele ele já tinha feito, né? A parte de João, que era aí diante de Cristo, já tinha sido entregue a Deus nesse momento. Né? E não demorou muito para que ele fosse decepado, né? É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos, aquele que vem da terra. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu, isso testifica. E ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Não é só por palavras, irmão, como eu disse aqui. Nós precisamos, né, demonstrar isso para Deus. Aceitar o testemunho, ser batizado no Espírito, procurar conhecer Jesus, amar o nosso próximo como a nós mesmos, né? Amar a Deus, então, nem se fala. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhes dá Deus o Espírito por medida. Né? Jesus é completo. O Espírito Santo, nele é, né? Não é por medida, mas é, né? Por completo. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. A ira de Deus sobre ele permanece. Tem muitos em cima do muro, né? Esperando, às vezes, o marido, ou o filho, ou sabe-se lá o que, né? Ou se libertar de algum vício, ou da prostituição. Esperando casar. Irmão, nós precisamos de ação. Nós precisamos provar a Deus. Não é Deus provar o amor dele, porque ele já fez isso. Jesus já se entregou na cruz por nós. Agora cada um de nós temos nossa parte a fazer. Então não fique esperando mais as coisas acontecerem. Capítulo 4. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. E foi-lhe, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade de Jacó. Junto à herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim, junto à fonte. Jesus, ele é Deus, né? Mas ele veio em carne e ele não tinha descanso, né?
Não era fácil, não. Era, às vezes, 2, 3 dias de caminhada para uma cidade para outra. E quando ele pensava que ia descansar um pouco, embora ele sabia, né, se ajuntava aquela multidão de novo, né, atrás de milagres, atrás de curas. E bem que ela fala aqui, ó, a palavra fala. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. E era isso quase a 6ª hora. Veio uma mulher de Samaria tirar a água e disse-lhe, Jesus, e disse-lhe Jesus, dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como, sendo tu judeus, me pede de beber? A mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E havia muita dissensão naquela época, né? Muita inimizade por causa de religiões, principalmente, né? E ninguém se comunicava com os samaritanos. Muito provavelmente, né? Aqui por causa de religião, essas coisas, né? Você vê como a ignorância era, né? Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhes pediria e ele te daria água viva. E disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tem com que tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tem água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu do poço, bebendo ele próprio dele, seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhes der nunca terá sede, porque a água que eu lhes der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A água era a palavra, né? Era o pão da vida, o verdadeiro pão, né? E disse-lhe a mulher, Senhor, dai-me dessa água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Quer dizer, ela não acreditou, né? Ela falou por falar. Mas aí Jesus vendo, né? Sondando o coração dela, aí Jesus tirou a prova aqui, quer ver? E disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. E a mulher respondeu e disse, não tenho marido. E disse-lhe, Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e os que agora tens não é teu marido. Isso disseste verdade. E disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais, agora ela vai tirar, agora ela vai, né? Porque agora ela vai falar o porquê, né? Que ela não creu. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde deve adorar. Ela não acreditou, né? E disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabe. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Que era ele, né? Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Eita glória, já pensou, né? Se fosse só lá em Jerusalém que fosse adorar? Mas Jesus é poderoso, né? Ele rasgou o véu e hoje a gente pode adorar de todos os lugares, né? O mundo. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade.
E a mulher disse-lhe: Eu sei que Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Agora, essa palavra aqui, meu Deus do céu. Jesus disse-lhe: Eu sou, eu falo contigo. Eita, glória a Deus. Quantos de nós, né, não queria estar aqui falando com Jesus Cristo, né, frente a frente, assim como essa mulher falou. Que coisa linda, né? Eita Deus. E a mulher assim acreditou, né? E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhes disse: Que pergunta? Ou por que falas com ela? E deixou, pois, a mulher seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens, vinde e vede um homem que me disseste tudo quanto tenho feito. Porventura não é este Cristo? E saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Eita, glória a Deus. Deus diz na palavra, né? Que esses que creram, né? Aliás, esses que ouviram, muitos não creram. Mas bendito é aquele que crê, né? Sem ver. Como hoje nós não vemos, mas cremos por causa da palavra. Porque não é para qualquer um não, irmão. Não é para qualquer um não. Na época Jesus falava muito em parábolas. Porque ele falava muito em parábolas, porque ele mesmo não sabia que aqueles não tinha jeito. Era para eles ouvirem e não, né, entenderem mesmo. Mas hoje nós temos aqui, ó, a palavra de Deus. Falado em parábolas e depois dada a explicação. Isso para o povo que veio após Jesus Cristo. Infelizmente, hoje temos tudo aqui na nossa mão para a gente aprender, né, para a gente receber a vida eterna. Muitos nem pegam na palavra, né? Tem uns que nem quer saber desse nome de Jesus Cristo. Outros vão para a igreja, também não procura conhecer Jesus, saber quem ele é. Irmão, a gente ouvir uma coisa é uma coisa. Ouvir, né, falar é uma coisa. Mas a gente pegar e a gente ler, a gente conhecer, o Espírito vem sobre a nossa vida. Ele ilumina a nossa mente, ele nos faz conhecer mais ainda. Mas a gente precisa de ação. Precisa buscar verdadeiramente, né? Adorar a Deus. E essas coisas a gente só vai saber, a gente só ama alguém se a gente conhecer esse alguém. Mas se a gente só fala que ama, sem conhecer, só por ouvir falar, como vai amar? Né? Nós precisamos conhecer Jesus para a gente vir verdadeiramente amar em espírito. Porque o Espírito vem sobre nós e nos ensina todas essas coisas. É isso que Deus tocou meu coração hoje para falar. Precisamos de nos mexer. Ação, buscar verdadeiramente. É só assim para a gente receber o Espírito da verdade. Porque quem não tem o Espírito da verdade, quem ainda não foi batizado, como vai então entrar nos reinos do céu? Já está aí, a gente está vendo o mundo como está. As coisas já acontecendo. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Né? Você começa já essas guerras, para onde vai começar, até onde vai chegar.
e a gente não tem mais acesso às palavras de Deus. A gente precisa buscar hoje, conhecer Jesus hoje. Saber quem pode nos libertar verdadeiramente através da palavra. São coisas muito importantes, irmão, que a gente não pode ir adiando. Colocar no coração, começar orando, pedindo a Deus para que dê vontade de ler, para que o Espírito venha me ensinar. Foi assim, irmão, que eu comecei, orando. Fui lendo a palavra, fui orando, fui lendo, fui orando. Eu não tenho teologia, não tenho nada, nem tenho porque ter. Tudo que eu aprendi é aqui através da palavra. Tenho muito, muito que aprender ainda. É por isso que eu tenho buscado ler a palavra, orar, para que eu não venha cair nem para a esquerda, nem para a direita, para que Deus me coloca no caminho. Tem sido árdua. Essa busca tem sido porque o mal ele vem para cima, ele não quer que a gente consiga. Ainda muito menos quem faz assim a obra, como eu tenho falado aqui agora. Que ele não quer mesmo que a gente venha falar do poder, do amor de Deus. Que a gente sabe que o anticristo já está no mundo. Sabe-se lá. Até quando vai essas coisas. E assim então eu vou agradecendo em nome de Jesus.